Olá, tudo bem? Quarta-feira, 21 horas. Estamos aí na pandemia, que não vai acabar nos próximos 8 anos, no mínimo. Aí o sininho. Curta o programa, comente, divulgue nosso trabalho. Ajude. Você acha que vai dar? Boa noite, saudade, Márcia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos lá, E né? o programa de hoje mesmo é sobre Tradição druida. a tradição druida. Vamos mostrar. Vamos lá. Qual a importância e magnitude da tradição celta no espírito da cavalaria arturiana e na demanda do Santo Grau? Sério mesmo? Nada disso existe. Tá? Isso tudo era fake news da Idade Média. Isso foi escrito muito depois. É o Roquembar, um delirante, é tipo o ministro da Educação que fugiu para os Estados Unidos para não ser preso. Ele era um tipo assim. Ele escreve toda essa loucura, essas coisas ridículas da mulher virgem, que dava pro cavaleiro quando casava, que as pessoas tinham uma noção de imbecil, de que na Idade Média ninguém trepava, não tinha sacanagem, hein, amor? Na Idade Média não tinha sacanagem não, pelo menos no cristão, né? Era uma... Todo mundo era santo. Do Cambá que inventou essa loucura. Porque os cavaleiros, os coxinha da época, aquela coisa de ser cristão, aquela doutrina em cima das pessoas, aquela doutrinação religiosa. Aí, pô, se não pode matar, por que eu massacrei toda essa vila? Aí não, eles tinham que escrever uma historinha, uma fake news, que só podia, pô, o cavaleiro é nobre, o cavaleiro só mata, não sei o quê. Porque tem que salvar a donzela, coitada, que não quer ser salva, nem quer casar com você, porque ela já tá, entendeu? E aí vem toda essa palhaçada, toda essa coisa ridícula, que não sei porquê, não se estuda isso de uma forma séria, gente. Pelo amor de Deus. Circo arturiano, rapaz. Sabe quem são esse negócio de Arthur, que hoje... estão sendo divulgados, mas é coxinha, coitadinho, que acredita, né? Que a mulher casou virgem com ele, essas coisas loucas. Quando tiveram a primeira, isso foi divulgado às pessoas comuns, isso foi uma loucura, né? Que na verdade houveram vários Arthur, que eram garotos trazidos das estepes, que na verdade que eram o quê? Russos, que hoje a gente chama de russo. Aí no Egito, adivinha quem foi que expulsou os templários da Terra Santa? Foram os mamelucos. Mameluco no Egito? Mameluco porque eles eram trazidos de onde? Do que hoje a gente chama de Rússia. O herói do Islã, que acabou com aquela palhaçada que tinha no Egito, tomou a rédea do poder e tinha olhos azuis, era louro de olhos azuis. Tinha ruivos no Egito, que eles eram russos, mas tem que estudar, né? São coisas que não vão falar para você, porque vai desmontar toda essa palhaçada de heroísmo. Oh, por que eles foram expulsos da Terra Santa? Pelos mamelucos. Sabe por quê? Mas isso que tem a saber? Porque isso tudo que eu estou contando desmonta essa lorota de cavaleiros nobres e o caraca, entendeu? Que vocês acreditam. Os pobres são alimentados com isso. Por isso que são pobres. Por isso que não tem emprego. Porque todo mundo se imagina que o cavaleiro branco, o cavaleiro meteu o pé, meu irmão. Sabe por que aconteceu? Porque os imbecis dos templários, enquanto estavam na sacanagem, falsificando dinheiro, prostituição e outros bichos, mas imagina, o bispo foi lá, coitado, nomeado para a Terra Santa, chega lá, os padres alugavam suas casas para
inteiro, nego falsificava dinheiro muçulmano, dinheiro europeu. Era uma loucura aquilo. Os mamelucos se juntaram, enfrentaram os mongóis. Os mongóis entraram na Terra Santa. Os mamelucos derrotam. O líder deles decide voltar para o Egito, mas ali acontece uma coisa esquisita. Esfaqueia o cara, abandona seu corpo no deserto e diz, já que a gente está aqui, botar esse tempo para correr. E assim foi. Entendeu? Então, tudo isso que você está perguntando nunca existiu. Porque nunca existiam esses cavaleiros nobres da Europa. Eram degenerados, patéticos, esquizofrênicos e psicopatas. Os poucos honestos que tinham ali vamos lá, qual a próxima pergunta? Qual a relevância e contribuição da tradição mágica druídica e céltica para a magia ocidental contemporânea? Vamos lá, de novo. Vamos de novo, que eu respondi tudo isso na pergunta anterior, que é o que é. Você não pode praticar magia se você vive, né? Acorda, Alice. Acorda. Sai do transe da droga. Ninguém pratica magia se vive no mundo da fantasia. A primeira coisa que você tem que fazer é saber em que mundo real, o que é o mundo real? Sabe o que é o mundo real? É um lugar insuportável mesmo. Que é onde você descobre que tudo isso que você vive no ocidente decadente é fruto disso aí. Dessas historinhas. A magia verdadeira, ela existe, só que não é para o povo. Não é para o que você chama de elite capitalista. Não é, cara. Você ainda não entendeu isso, porque você vive no mundo dos sonhos. Quem vive no mundo dos sonhos nunca praticará magia. Onde tem... Ó, vou te contar, tudo escondido num lugar chamado livro. Não tá na internet não, tá? Eu vou procurar aqui no site do blog do Coxinha, que nunca trabalhou na vida, nunca estudou, tá? Mas medíocre na sala de aula, agora virou, sabe tudo de história. Muito insignificante. Um zero à esquerda. Agora tem um... Oh, gente, eu vou falar como ganhar R$1 milhão. Só merece, né? Você merece perder tudo que você tem. Essa é a relevância da magia para o mundo ocidental. Vamos para a próxima pergunta, amor. Pode-se dizer que o druidismo contemporâneo é uma continuação ininterrupta do druidismo original? Deixa eu dar uma resposta assim, bem marcante. Ao perguntar isso, percebe-se que a pessoa não entendeu bem quem são os druidas, né? Você vê que não entendeu. Está pensando e, como eu disse anteriormente, está vivendo um mundo onde existem as certezas. E o druidismo, para começar, ele não tem nada a ver com essa lógica aristotélica, que é usada para vocês pensarem assim. Druidas não seguem ideias ridículas, aristotélicas, ou qualquer forma de pensamento platônico, entendeu? É por isso que hoje em dia se fala assim, você tem que sair da caixa. Mas ninguém diz que os idiotas têm sequer noção que estão dentro de uma caixa. Porque para você sair da caixa, você tem que ter noção que está dentro de uma. E as pessoas não têm essa noção.
Por isso que elas vão pagar um preço horrível. Para responder essa tua pergunta, muita coisa que você acredita vai acabar. Aí você tem que se perguntar, se a resposta é sim, dê 2 passos para trás e pense assim, como assim? Algo que existe há mais de 25 mil anos, 26 mil anos, ainda permanece. Atravessou uma era glacial, ou 2 ou 3. Como é que pode? Se a resposta é não, por que economizar tempo e cair? Poxa, então isso aqui tudo que eles dizem é uma mentira? Se for sim, vamos dar 2 passos para trás na pergunta e pensar. Se eles sobreviveram ao Império Romano, assim, que vocês podem, as cruzadas, as guerras, o renascimento, a perseguição religiosa, quem são? Quais são seus objetivos? Perguntas que você não vai encontrar as respostas, óbvio. Porque, de repente, a resposta é algo como uma Covid-19. Coisa terrível. Que não vai acabar com reza ou com nada do que você acredita. Os druidas tiveram uma doença incurável. Eu acredito, os imortais também têm coisas... então eles não são imortais? Eles aprenderam uma coisa com isso. Aprenderam muitas coisas com isso. Não é o que é você. O que é você? Isso que você tem que perguntar. O que que eu sou? Um escravo? Isso que você tem que saber primeiro. É quando eles chegaram à conclusão, os corpos apodreciam. Dê a resposta, hein? Vamos lá, amor. Outra pergunta é: o que diria um filho no início do caminho verdadeiro? Sacerdote Márcio, o que você diria a um filho? Não sei de quem, né? Mas... não sei de quem. Bom, antes de mais nada, como o mestre mesmo disse, antes, ele dizia que diria um filho no início do caminho verdadeiro. Será que você está no início do caminho verdadeiro realmente? Porque antes de qualquer coisa, para você estar no início do caminho verdadeiro, você tem que sair da caixa. E para isso, quando você entrar realmente no caminho verdadeiro, você tem que suportar, porque o caminho verdadeiro é duro e cruel. Muito cruel. E pelo que é dito, né, perante essas perguntas que você me apresentou aqui, legal, mas mesmo como o mestre disse, muita fantasia. Então, o início do caminho verdadeiro, primeiro, fortaleça, para você poder realmente poder aguentar o caminho verdadeiro, que ele é cruel, né? Porque quando você entra realmente nesse caminho, que eu tenho para mim que seja a espiritualidade, né? Que seja a espiritualidade, qual seja a parte espiritual que você queira seguir, druidismo ou lá outra, que seja, você que tem que saber. Você, eu como se fosse um filho,
eu diria isso. Qual o caminho que seja lá espiritual que você queira, você se sente bem? Dentro desse caminho, como você se sente, meu filho? Nesse caminho espiritual, qual seja ele, você se sente bem no lugar, você se centra, porque muitas vezes as pessoas ficam procurando um caminho verdadeiro, batendo cabeça em montes de lugares e não encontram também, né? Porque fantasiam demais. Porque o caminho realmente verdadeiro não é aquela fantasia, não é o que passam por aí, não. Só fantasias, ilusão, iludindo Deus e o mundo. Então, cuidado com o caminho verdadeiro, porque você tem que ter um alicerce verdadeiro, ter firme naquilo que você realmente quer para você. Ou ser iludido, ou realmente um caminho verdadeiro. Porque o caminho verdadeiro, ele é cruel, é duro, é triste. É só o que eu tenho a dizer. Você é que vai fazer a sua escolha. Não é nenhuma mãe, não é nenhuma sacerdote, não é nenhum mestre, é você que escolhe o seu caminho, na qual cabe melhor a você. E ser honesto na sua escolha, não é escolher um caminho e achar que você é dono do caminho. Quanto sapo engoliu a sacerdote Márcia para ser sacerdote? Quanto sapo engoliu? E congelado. Engoli. Ô mestre, eu gostaria de... Não gostaria não. É só o que eu tenho a dizer. Bateu uma nostalgia, meu amor, do que você falou, que foi muito profundo, uma resposta muito... que as pessoas não têm noção. Aqui no Brasil, principalmente, não tem noção de nada das coisas, sabe? O mundo do que elas perguntam, como elas não têm noção de nada. E principalmente porque se estuda tanta história para entender a magia, para entender onde nós estivemos, onde nós estamos, onde nós estaremos. Porque, gente, a sacerdote Márcia e eu, quando as pessoas perguntam assim, mestre, nessas aulas o senhor já fala da doença do ano 2020, coisa e tal, aí, pô, mestre, como é que o senhor atravessa essa crise com tranquilidade e transmitindo tranquilidade àqueles que te seguem? Porque, gente, para a sacerdote Márcia e para mim, esse não é o planeta que eu tenho. Ah, o senhor teve na peste que assolou Roma. Gente, isso é ridículo. Isso é uma... Aquilo foi uma gripezinha. Estou falando da peste negra do século XIV. Eu não vou falar sobre isso, não, que vocês não vão entender o que é sobrar casa, emprego, você morar em castelo. Imagina se você pudesse morar na Zona Sul, que espere tudo abandonar. Sabe por que você? Porque esse é teu primeiro rodeio. Durma com essa. Antes de mais nada... Ah, sim, a participação especial da sacerdote Márcia nesse programa. Diga. Realmente, quem quiser, né, a pessoa inclusive, né, compre as nossas aulas para poder entender realmente o que nós fazemos. São boas aulas, que são bons livros, são as nossas aulas. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, sacerdote. Mande suas perguntas, no mínimo 5, no máximo 10 perguntas, com um tema. Mestre, eu queria saber sobre isso aqui. Obrigado pela participação. Comente aqui. Até o próximo programa e até lá.